Olá, eu me chamo Gabriel Caetano e trabalho no departamento de engenharia da empresa SKA. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como nós podemos realizar estudos utilizando elementos de casca na ferramenta de análise estrutural da plataforma 3D Experience denominada Structural Engineer. O estudo de caso em questão irá avaliar uma análise estática de uma estrutura de chapas metálicas simples, utilizando também uma ferramenta de conexão entre as chapas. Porém, o processo de criação de modelos utilizando elementos de shell, elementos de casca, é simples e pode ser utilizado para qualquer outro tipo de estudo, para uma análise dinâmica, uma análise de frequência, uma análise de flambagem, etc., inclusive térmica. Para começar, vamos então importar a nossa geometria CAD que será utilizada nesse estudo de caso. Neste caso, será utilizado um arquivo modelado no SolidWorks, onde nós vamos então fazer a preparação do modelo para uma análise estrutural utilizando os elementos de casca. Com o intuito previamente definido de modelarmos o estudo com casca, a geometria ela foi criada utilizando a geometria de superfície do SolidWorks e não uma geometria sólida, o que irá facilitar este procedimento. Com a geometria em mãos, vamos desenvolver o estudo utilizando os elementos de casca. A primeira etapa é selecionarmos o nosso aplicativo. Vamos filtrar pelo Structural Engineer e vamos criar primeiramente o nosso modelo. E é justamente no modelo onde nós vamos identificar a particularidade de definir o elemento de casca. Será criado o nosso modelo de elementos finitos e, quando nós temos estruturas sólidas, automaticamente, se utilizarmos o modelo standard pré-determinado, ele irá gerar uma geometria de malha uma malha tetraédrica e propriedades de seção sólida para os corpos sólidos. Quando nós temos corpos de superfície, como temos aqui, nós também podemos utilizar essa métrica para que ele nos auxilie nesse desenvolvimento. Em vez de termos que selecionar todas as entidades manualmente, eu posso automaticamente definir que eu quero criar esse modelo standard para todas as geometrias e observe, ele irá criar o nosso modelo de elementos finitos com as nossas malhas já criadas e propriedades de seção. O que eu preciso definir? As propriedades de material e as espessuras da nossa geometria. Nesse caso, para o material, nós podemos acessar o nosso Material Palette, procurar dentro da nossa biblioteca o material que gostaríamos de aplicar e quando gostaríamos de aplicar o mesmo material para todas as geometrias da nossa estrutura, nós podemos diretamente aplicar ele no nível principal da nossa montagem, nesse caso um conjunto de estruturas de chapa metálica. E então o nosso material será corretamente aplicado. A propriedade da seção permanece com um alerta, pois não definimos ainda o valor da espessura, onde eu posso definir que vai ser 1,6 e nas opções avançadas eu vou definir qual é a direção dessa espessura. Eu vou colocar como 0,5, ou seja, ela vai ficar dividida 0,5 da espessura para um lado e para o outro. E eu repito esse processo para as demais chapas metálicas, onde, por ser uma estrutura de chapa, eu preciso definir manualmente a espessura porque é uma propriedade, não é um parâmetro geométrico que ele pudesse automaticamente identificar na sua geometria. Portanto, existe esse pequeno trabalho, porém, existem métricas que podem auxiliar nesse processo. Quando nós temos uma geometria que é utilizada várias vezes, como esse pezinho da nossa estrutura, do nosso rack, nós poderíamos criar uma malha no nível da peça e reaproveitar essa malha para toda a nossa estrutura, criarmos um modelo de elementos finitos justamente no nível da peça e reaproveitarmos eles dentro do nível da montagem, fazendo com que eu não precisasse fazer individualmente para todo mundo. Nesse caso, definido, dei um update e nota que está tudo
corretamente aplicado, definido. Inclusive, a nossa malha é mostrada com base nas configurações pré-determinadas da nossa malha. Nós poderíamos, obviamente, modificar ainda esse tamanho da nossa geometria de malha, acessando e propondo um valor diferente para a nossa geometria da malha. Para finalizar, a nossa conexão entre as duas estruturas ela pode ser realizada por diversas formas. Eu posso definir uma conexão de parafuso, de pinos, enfim, infinitas formas de definir como as peças de fato interagem. Nesse caso, será utilizado uma metodologia de acoplamento, como se eu estivesse unindo essas duas estruturas através apenas da região do furo, que é o que um conector iria fazer nessa estrutura, um parafuso ou uma solda, por exemplo. Poderia replicar qualquer uma dessas estruturas. Então, eu vou ocultar as propriedades dessa malha para que eu possa selecionar mais facilmente as entidades e vou definir um acoplamento entre esta região e esta região que faz a mesma conexão, porém são furos geometricamente diferentes. Vou definir que eu quero fazer um acoplamento cinemático, ou seja, toda a energia que uma entidade receber irá transmitir cinematicamente para a outra. E essa é a conexão, ou seja, eu estou fazendo uma fixação, como se eu estivesse colocando um tipo de solda ou um tipo de conexão parafusada entre as estruturas de forma virtual, onde eu não quero avaliar o conector propriamente dito, e sim eu gostaria de apenas transmitir a função mecânica estrutural que esta ligação de fato irá gerar na nossa estrutura. E após definir esse comportamento para uma geometria, eu só tenho que replicar para as demais. Uma vez colocados todos os nossos acoplamentos, vamos dar um atualizar novamente para verificar se existe alguma informação incorreta. Está tudo corretamente aplicado, vamos para a nossa análise estrutural. Então, o nosso modelo está definido, vamos partir para o ambiente de cenário, na qual nós vamos definir as nossas propriedades do estudo. Nesse caso, vai ser uma análise simples de carregamento, de carga, de força na face superior do nosso modelo. Então, vai ser uma análise estrutural. Vou selecionar o modelo de elementos finitos que nós acabamos de criar. E podemos utilizar o assistente para nos guiarmos. Então, primeiro, qual é o tipo de carregamento de física? É uma análise estática. Nesse caso, as peças estão conectadas apenas pelos furos. Caso elas se encostem, se eu quiser definir essa interação, eu posso definir através de um contato geral, General Contact. Uma vez que eu coloquei ele, automaticamente, quando uma chapa tender a encostar na outra por alguma possível deformação, elas vão interagir. Então, eu não preciso nem especificar nada manualmente. Caso eu quisesse especificar um atrito, eu poderia criar uma propriedade individual para que essa definição fosse considerada manualmente. Condições de contorno, eu vou fixar a minha estrutura na face inferior, vou ocultar a minha malha para que eu possa selecionar mais facilmente as respectivas arestas de fixação. Então, vão ser todas as arestas, como se ele tivesse, enfim, fixo pela sua base. Eu não estou interessado necessariamente nessa fixação, mas sim na resposta estrutural da prateleira como um todo. Vamos aplicar o nosso carregamento de força. Vou carregar ele na vertical com 500 newton, por exemplo, na direção oposta, dando um negativo. A nossa malha está criada e nós podemos executar a nossa simulação. Definimos o tipo de execução e, de fato, enviamos para execução. Notem que ele automaticamente faz o check e identifica se já existe algum possível problema logo para que na simulação não execute ou tente executar e gere algum erro. Como ele não deu nenhuma mensagem de erro inicial, ela de fato está com as suas configurações de
modelo e cenário corretamente definidas. E aí ele vai, de fato, executar a simulação. Nesse caso, por ser um step de Static Perturbation, é uma iteração única, nós vamos ter a resposta em seguida. Iteração executada, ele está extraindo os dados, gerando o pós-processamento pré-determinado pelos outputs, que nesse caso não foram nem definidos manualmente, eles estão utilizando os padrões. E então podemos extrair os resultados do nosso estudo. Podemos fechar o assistente e identificar o que está acontecendo. Nós temos uma concentração de tensão consideravelmente alta, levando em consideração o nosso carregamento. Temos um deslocamento na estrutura central que provavelmente está passando desse regime elástico do material. Portanto, o que sugere que essa carga de 500 Newton utilizada, ela é grande para a nossa estrutura. Vamos apenas reavaliar aqui se de fato é esse o carregamento que foi aplicado. Enfim, podemos ver tensões, ver onde é que nós temos nossos picos de tensões, provavelmente está nessa região de conexão, o que sugere também que nós podemos talvez ter que fazer uma análise de malha para certificarmos esse resultado. Nossa estrutura talvez precise de algum tipo de reforço nessa parte central. Nós podemos verificar que as conexões funcionaram, né? Existe uma interação nas geometrias, porém a espessura dessa chapa central talvez seja uma espessura pequena, que deu essa grande deformação. Se nós pegarmos o deslocamento e utilizarmos a deformação em nível escala 1, nós vamos ver que essa deformação é de fato bastante considerável. Será que eu não modifiquei? Essa espessura dessa peça aqui, na verdade, ela era o dobro das outras, 3,2. Vamos lá, vamos modificar e ver como é fácil fazer esse tipo de consideração. Vamos voltar para o nosso modelo, que automaticamente vai sair do nosso aplicativo de resultados e vai para o aplicativo de modelo. Então vamos identificar, essa geometria é a nossa malha. Ficou com uma espessura de 0,5 na verdade. Em vez de definir a razão da espessura, foi definida a espessura como 0,5. Então aqui na verdade é 1,6. E deixa eu ver as demais. Aqui também está com 1,5. Temos aqui o nosso problema em relação às espessuras da nossa estrutura. Acabou tendo um erro do usuário, que bacana, conseguimos avaliar, e essa é uma questão importante. Dentro do nosso pós-processamento, normalmente quando realizamos uma simulação, nós temos uma noção da resposta que nós teremos. E se esse resultado ele foi muito diferente, é um alerta. Não houve um erro da simulação pelo fato de que é um valor possível para o estudo. Porém, nós visualizamos no resultado que havia um comportamento estranho da nossa estrutura em relação àquela espessura. Vamos ver se agora essa espessura de fato é adequada para o nosso projeto. E assim segue a vida do engenheiro projetista de estruturas, né, e projetista mecânico de forma geral. Bom, reexecutamos o estudo e, visualizamos agora que nós temos uma resposta significativamente melhor da nossa estrutura, um deslocamento de apenas 2 milímetros. Nós podemos até visualizar juntamente com o nosso resultado a nossa espessura, né? Em vez de nós podemos renderizar a espessura e aí definir e visualizar na prática esse parâmetro da espessura. E aí nós conseguimos enxergar que, de fato, agora nossas estruturas estão se conectando, etc. Nós temos a nossa deslocamento acontecendo nessa estrutura central, por não ter nenhum apoio na parte inferior, o que é esperado. Podemos ver os resultados de tensões, que nós temos agora valores bastante inferiores e possivelmente para materiais metálicos com limite de escoamento de 200, algo desse tipo, que seria o nosso aço. Nós temos um fator de segurança 2 ou acima de 2, inclusive, né? Tendo ainda os picos aqui nas regiões da
das fixações com aquelas tensões mais altas. Porém, no restante da estrutura nós temos menores concentrações de tensão. Para finalizar, esse tipo de falha de usuário que nós identificamos no início desse estudo, com uma espessura incorreta, ela pode ser visualizada de uma outra forma. Se eu acessar o ambiente de modelo, quando nós acessamos o ambiente de modelo, nós podemos acessar um recurso de pós-processamento, que é o Model Plots, onde eu consigo, ele vai atualizar o nosso modelo, eu consigo gerar um pós-processamento para identificar condições de espessura. Por exemplo, eu vou gerar um novo pós-processamento que irá mostrar a espessura e o parâmetro é justamente a Layer Fitness, ou seja, a espessura do modelo. Então ele vai mostrar em cores. Se eu utilizar qualquer geometria da minha peça, alterar essa espessura para outro valor e retornar para este recurso de Model Plots, eu posso ter atualização e identificar, nessa região tem uma espessura diferente, está correto? Ou seja, quando nós temos um conjunto de várias chapas, essa ferramenta facilita a identificação de diferentes espessuras, ou seja, o usuário pode ter uma rápida resposta de que se ele configurou corretamente a espessura. Eu também posso definir para material, se eu quisesse definir qual que é o material que eu estou acessando ou qualquer outra propriedade, densidade do material, por exemplo. E aí ele vai mostrar se tiver diferentes materiais, as diferentes densidades, ou até o próprio material mesmo e outros parâmetros da nossa geometria para fazermos um check do nosso modelo de elementos finitos. Nesse caso, eu vou retornar o meu projeto para a espessura de 1,6, na qual nós já identificamos que estava apropriado. Posso retornar lá para a minha parte de resultados e continuar o meu pós-processamento. E notem, nós estamos alternando nosso ambiente de malha, de cenário, de resultados facilmente. Como ele identificou que eu modifiquei minha geometria CAD, ele está sugerindo que talvez esses dados estejam desatualizados. No caso, eu sei que eu modifiquei de volta para o valor correto, então não estaria desatualizado. Porém, nada impede de que eu volte no ambiente de cenário e reexecute a simulação para que eu tenha a resposta correta. E aí nós possamos fazer a análise do estudo com base na informação correta. Esse, então, é o fluxo de trabalho para realizarmos uma análise estática, mas valeria para outros tipos de análise, com o foco de utilizarmos os elementos de casca disponíveis dentro da solução Structural Engineer da plataforma 3D Experience. Assim como a ferramenta de malha de viga, a malha de casca acelera o nosso processo de desenvolvimento desse tipo de estruturas com espessuras finas, pequenas geometrias, e faz com que nós tenhamos um ganho computacional considerável e que torne viável o estudo desse tipo de problema, e ele pode ser realizado por conjuntos de peças, de vigas, malhas mistas, poderia ter um pé desses com uma malha sólida, por exemplo. Nesse caso, a nossa geometria CAD inicial era uma superfície, então automaticamente eu já gerei isso com malha de casca, o que facilita também a vida do usuário. Mas nada impede que esse mesmo estudo seja feito com malha sólida ou uma malha mista. Enfim, diferentes métricas podem ser utilizadas. Eu posso ter diferentes objetivos na minha simulação. Nesse caso, eu não usei um conector, eu poderia ter um conector físico ali, um parafuso. Não é muito usual, mas poderia ter. Eu poderia colocar um conector virtual, ter a malha sólida, colocar um conector, fazer um outro tipo de solda ali, um outro tipo de conexão para justamente avaliar. Normalmente, nesse tipo de estrutura, esse é um ponto de bastante impacto, como é, de fato, a interação nesta conexão, como podemos ver. Mas todas são formas que podem ser modeladas e existem as diferentes ferramentas para que nós possamos definir o comportamento físico real da nossa estrutura no nosso mundo virtual, no nosso mundo digital, ou seja, fazer a validação da nossa estrutura computacionalmente falando. Ou seja, nós vamos antecipar a identificação de falhas, corrigir o nosso problema e, quando nós tivermos o nosso problema validado digitalmente, nós podemos então fazer o protótipo para apenas fazer a validação final da nossa estrutura e dar andamento no nosso projeto.
Faça uso dessas ferramentas e veja o quanto você pode, de fato, tirar de ganhos para o seu dia a dia. Eu fico à sua disposição e muito obrigado pela tua atenção.